Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre membrana plasmática. Na verdade, a gente vai dar uma focada nos envoltórios externos da membrana plasmática, né? Coisas que podem estar por fora das células. E aí, pessoal, a gente começa o nosso estudo falando sobre glicocálice. O glicocálice é formado por carboidratos, né, que ficam por fora da membrana plasmática. Aqui nós teríamos a membrana plasmática, né, e essas bolinhas amarelas aqui que eu estou indicando com essas setas seriam os carboidratos do glicocálice. Esses carboidratos, pessoal, eles podem estar ligados a proteínas, né, ou podem estar ligados diretamente aos fosfolipídios que compõem a membrana plasmática. Eles estão presentes em células animais, estão presentes em alguns protozoários e eles funcionam, pessoal, como uma barreira contra agentes físicos e também contra agentes químicos, né? Eles formam uma proteçãozinhas bem bacana, né, para a membrana plasmática, né? Outra função do glicocálice também é o reconhecimento celular. Existem esponjas, pessoal. Esponjas, vocês sabem, são animais, né, que não têm tecido verdadeiro e tal, cujas células elas podem ser passadas por uma peneira, né? Elas podem ser separadas. E aí, se tu joga essas células todas num recipiente que contém água do mar, né? Essas células elas conseguem se reconhecer graças a esses carboidratos do glicocálice, né? Então elas se encontram e aí graças a proteínas da membrana plasmática elas conseguem se unir novamente e a gente consegue formar toda a esponjinha de novo, né? Bem legal. Então o reconhecimento celular é uma função muito importante do glicocálice. Uma célula epitelial vai reconhecer outra célula epitelial graças a esses carboidratos, né? Além disso, pessoal, nessa imagem aqui eu representei poucos carboidratinhos. Na verdade, existem vários carboidratos ao longo de toda a membrana plasmática, né? E ela fica como se fosse assim, uma cabeleirinha, digamos, em cima da membrana plasmática. E ela acaba com isso, né, retendo líquido ao redor da célula. E esse líquido ele pode sim conter nutrientes, enzimas, vitaminas, sais minerais, ou seja, o glicocálice ele pode, além de tudo isso, né, fornecer um microambiente, né, favorável então ao desenvolvimento da célula, certo, pessoal? Bom, o próximo envoltório externo à membrana plasmática vai ser, aqui, desculpa, eu tinha ficado fora de foco, mas aqui vai ser a parede celular. A parede celular, pessoal, ela está presente em diferentes organismos. Está presente em bactérias, está presente em plantas e algas, está presente também em fungos e em alguns protozoários. Bactérias, vocês sabem, são procariotos, ou seja, são micro-organismos desprovidos de núcleo, desprovidos de carioteca, desprovidos de membrana plasmática, né? São super simples. Eles vão ter a parede celular, membrana plasmática, vão ter citoplasma, também vão ter alguns ribossomos e o DNAzinho deles circular lá dentro. As bactérias, pessoal, têm uma parede celular um pouco diferente. Ela é formada por uma substância conhecida como peptídeo glicano. A parede celular tem por função em todos esses organismos aqui a realização de proteção, né, da membrana plasmática. É um envoltório externo, pessoal. Ao contrário da membrana plasmática, que consegue selecionar o que entra e o que sai da célula, geralmente a parede celular ela não tem essa função, né? Ela é permeável, ela permite que as coisas passem até encontrar a membrana plasmática. E quem decide se a coisa entra ou sai da célula é a membrana plasmática. É a membrana que tem a permeabilidade seletiva, tá? Então não se esqueçam, não é porque esses seres vivos aqui têm parede celular que eles dispensam a membrana plasmática. Muito pelo contrário, tá? Uma característica comum a todos os seres vivos é a presença da membrana, certo? A composição química da parede celular das plantas e das algas é a celulose. Celulose, pessoal, é um carboidratão, tá? Um polissacarídeo com fibras lineares, ele é super complexo. Inclusive, ele é muito difícil de ser digerido. Quando a gente come algo de origem vegetal, a gente não consegue adquirir todos os nutrientes em função da grande resistência que a celulose impõe, certo? Celulose também é matéria-prima para fazer papel, esse tipo de coisa.
Buenas. Fungos também têm parede celular externa à membrana plasmática. Também é um carboidrato conhecido como quitina. A quitina, vocês vão ouvir falar bastante dela. A quitina a gente encontra também no exoesqueleto de artrópodes, né? Quando a gente esmaga a barata, faz um crack, é porque a gente está destruindo o exoesqueleto dela, né? E os protozoários, pessoal, podem ter diferentes tipos de parede celular. Pode ser, por exemplo, de uma substância chamada sílica, né? Ou do mineral que tiver à disposição no ambiente em que esse protozoário vive. Certo, pessoal? A gente pode ter protozoários que também têm parede celular de celulose e assim por diante. Bom, esses foram os envoltórios externos à membrana plasmática. Na próxima aula a gente vai aprender sobre as organelas citoplasmáticas, certo? E também sobre a passagem de substâncias para dentro da célula e para fora dela também. Daí a gente vai falar de transporte de membrana, osmose, difusão facilitada e assim por diante. Certo? Beijão, até a próxima aula.